Shalom Vraha, mais uma aula incrível para vocês. Instagram e YouTube juntos, porque nós postamos um vídeo no Instagram, uma prévia, né, da aula de um shiur de ontem sobre os dias da semana, né, e o masal da pessoa, a sorte. E ficou o sábado de fora, e aqueles que nasceram no sábado, no Shabat, ficaram tristes, porque querem saber qual é o masal de sábado, né? Muito justo, quem nasceu no sábado. Então o Rabino Glauber explicou quem nasceu no domingo, quem nasceu na segunda, quem nasceu na terça, quem nasceu na quarta, quem nasceu na quinta. E acho que faltou sexta e sábado, né, Abba? Não, sexta também eu expliquei. Faltou sábado. Faltou só sábado. Isso, faltou só sábado. Então aqui no Instagram, quem quiser fazer alguma pergunta também relacionada a esse assunto, pode deixar aqui, tá bom? Só me fala. Ó, o Avram lá do Rio de Janeiro, nosso amigo da ONG. Aí deixa aqui, nos comentários aqui no Instagram se tem alguma pergunta agora já sobre esse assunto. E também vamos... Ó, meu esposo entrou. Aí vamos responder, tá? Aqui, as perguntas que vocês tiverem aqui sobre esse tema, tá, pessoal? Sobre esse tema. E também vamos agora, né? Agora, no começo da aula vai ser sobre esse tema. E algumas perguntas também que nós temos no grupo Amigos da ONG que a gente vai incluir aqui nesse shiur também para vocês, tá bom? Então vou começar com uma revisãozinha do que foi ontem. Isso. A pessoa, está escrito no bloquinho de anotações do Rabbi Yoshua Ben Levi, que a pessoa que nasceu no domingo, ele vai ser uma pessoa extremamente boa ou uma pessoa extremamente ruim. Quer dizer, ele tem essas tendências. Então é claro que a gente nasce com a tendência de ser um extremista. Se nós estudarmos Torá, cumprirmos mitzvot, nós vamos ser extremamente bons. Se a gente, Deus me livre, se ocupar com outras coisas, a gente pode ser extremamente ruim. Então tem uma pessoa que ele é extremista por natureza. Então ele diz que quem nasce no domingo, ele tem essa natureza de dois extremos. Qual é o motivo para isso? Porque no domingo, Hashem, Deus, ele criou a luz e a escuridão, que são dois extremos. Então a pessoa que nasceu no domingo, ou ele vai ser extremamente bom ou extremamente ruim. Isso depende dele. Então, do livre-arbítrio. Do livre-arbítrio dele. Então, na prática, está escrito, quando Hashem criou o mundo, está escrito Vai Erev Vei Boker Yom Echad. E foi a noite e foi o dia, isso juntos formam um dia. Então, o dia judaico, ele começa de noite. E nós não sabemos exatamente em qual parte da noite, se é na hora que o sol se põe, ou se é na hora que as estrelas saem. Porque ele começa em algum instante entre o pôr do sol e a saída das estrelas. Temos uma regra que é chamada Safek Doraita Lechumra, Safek Derabanan Lekula. Quando você está em dúvida em relação ao mandamento da Torá, como Yom Kippur, como Shabbat, então você vai considerar que o dia começa no pôr do sol e termina na saída das estrelas. Ou seja, você vai rigorar. A toda dúvida da Torá, você rigora. Ou seja, porque se o dia começa no pôr do sol, então você começou o Yom Kippur no pôr do sol e no outro dia, no pôr do sol, pode ser que o dia ainda não terminou, pode ser que o dia só começa na saída das estrelas. Então a gente vai acrescentar um pouco na entrada de Yom Kippur, acrescentar um pouco na saída de Yom Kippur, acrescentar um pouco na entrada do Shabbat, acrescentar um pouco na saída do Shabbat. Então, por exemplo, temos aqui no nosso grupo de amigos da ONG, perguntam ao Rabino. Então a pessoa me fala que ela nasceu na terça-feira. Então, a primeira pergunta que eu faço é assim, desculpa, terça-feira que horas? O que importa? Importa, porque se for terça-feira depois da saída das estrelas, para nós já é quarta. Então, ela pergunta se ela nasceu
terça-feira, ela não me especifica se foi terça-feira de dia ou terça-feira de noite. Já no pôr do sol, né? Já à noite. Se já ficou noite, já é quarta-feira. E tem outras tendências assim, mas ela pergunta também se ela nasceu ruiva, se isso tem a ver, se o fato dela ter nascido ruiva, cabelo vermelho, se tem a ver com a Gvurá, e o fato do nome dela ser Rachel. Agora ela já descobriu que essa é a resposta para a pergunta dela. O fato do nome dela ser Rachel, e Rachel tem a ver com Gvurá. Então Rachel não tem a ver com Gvurá. Não sei de onde surgiu essa ideia, porque o Yaakov, ele tinha duas esposas. A Leá, que ela tinha a ver com Gvurá. A Leá ela tinha que ser a esposa do Esav. E a Rachel não tinha tanto a ver com Gvurá. Então, e o fato da pessoa ter cabelo vermelho, no caso do rei Davi, ou no caso do Esav, quando o Esav ele nasceu com cabelos vermelhos, aí falaram, olha, esse aí, quando crescer, vai derramar sangue. Ou no caso do rei Davi, que ele era Malchut. Malchut é das 5 Gvurot. Então, uma sefirá ligada a Gvurá. Então, o rei Davi, ele fazia muitas guerras e ele tinha nascido com cabelo vermelho, e isso indicava que ele seria uma pessoa que iria fazer muitas guerras. De qualquer maneira, a pessoa nasceu na terça-feira, durante o dia, ela vai ser uma pessoa muito rica. Isso que diz a Gemara. Então, voltando, a pessoa que nasceu no domingo vai ser uma pessoa extremista. Ou ele vai ser extremamente bom, ou vai ser extremamente ruim, depende dele. A pessoa que nasceu na segunda-feira vai ser uma pessoa nervosa. Como dá para direcionar isso para o bem? Ela vai ter que encontrar um jeito de direcionar isso para o bem. Vencer esse lado Gevura. Exatamente, porque na segunda-feira, a tendência da segunda-feira é separação. Porque na segunda-feira Deus não criou nada. Ele simplesmente separou entre as águas de cima e as águas de baixo. Sendo que na segunda-feira Deus criou a separação, aí a pessoa que nasce na segunda-feira, ele tem essa tendência de ser uma pessoa nervosa, porque a pessoa nervosa, ela faz separações. A pessoa que nasceu na terça-feira vai ser uma pessoa muito rica, porque na terça-feira foram criadas as ervas, e as frutas, e as sementes. Pessoa que nasceu na quarta-feira vai ser uma pessoa iluminada, porque na quarta-feira foram criados os astros, o sol, as estrelas, a lua, que nos iluminam. Pessoa que nasceu na quinta-feira. Agora, vamos para quinta-feira. Ele vai ser uma pessoa que vai fazer muitos favores para todo mundo. Vai ajudar todo mundo. Uma pessoa gentil. Olha, porque, qual o motivo para isso? Porque na quinta-feira foram criados os peixes e as aves, que são os animais que recebem tudo de graça de Hashem. Recebem todos os favores de Hashem, enquanto não trabalham. Não precisam trabalhar. Você nunca vai ver uma ave puxando um arado, ou um peixe puxando um arado, enquanto que você vai ver um boi puxando um arado, um burro carregando carga, um camelo carregando carga, um cavalo carregando uma pessoa. Enquanto que as aves e os peixes, eles recebem tudo de favor de Hashem, tudo de favor de Deus, e não precisam trabalhar. Então a pessoa que nasceu na quinta-feira, ele vai ser uma pessoa que vai gostar de dar tudo de graça, de fazer favores. Pessoa que nasceu na sexta-feira vai ser uma pessoa que ele vai ter que correr atrás. Ou ele vai correr atrás de mitzvot, ou ele vai correr atrás de... Pernação. Quer dizer, então é melhor correr atrás de mitzvot do que ficar... Ou Deus me livre, ele se torna um pedinte que ele vai ter que ficar correndo atrás. Correndo atrás. E a Gemara nos conta que Amar Abba bar Rav Shilo, que a pessoa que nasceu no Shabbat, ele vai ser uma pessoa... A pergunta que vale milhões. A pessoa que nasceu no Shabbat, ele vai ser uma pessoa sagrada. Uau! Ele vai ser uma pessoa sagrada,
e ele vai ser chamado de grande santo, Kadesh Araba Itkre. Kadesh Araba, quer dizer, ele vai ser um grande santo, uma grande santa, no sentido verdadeiro judaico da palavra, né? Ou seja, vai ser uma pessoa sagrada. Kadosh. Kadosh. Então, na prática, quando a gente fala sobre Shabbat, nascer no Shabbat, falecer no Shabbat, a gente está falando de santidade. O rei Davi, ele perguntou para Hashem quantos anos ele vai viver. Então, Hashem, Deus, respondeu para ele: aqui em cima tem uma regra, não posso falar para um ser humano quantos anos ele vai... primeiro ele perguntou quando ele vai morrer. Aí Hashem falou para ele: eu tenho uma regra, não falo para o ser humano quando ele vai morrer. Aí ele perguntou: então me fala quanto tempo eu vou viver. Hashem falou para ele: tem mais uma regra aqui em cima, que não posso falar para o ser humano quanto tempo ele vai viver. Então ele falou: então pelo menos me fala em qual dia da semana eu vou falecer. Aí Hashem falou para ele: você vai falecer no Shabbat. E todo o Shabbat, então, ele ficava estudando o Torá o Shabbat inteiro, para que no mérito da Torá ele não precise morrer. E acabava o Shabbat, ele fazia uma festa, isso é chamado de a Seudá do David Malka Mashiach, David Melech Mashiach, e ele fazia uma festa muito grande, Melave Malka, o acompanhamento da rainha. Então, qual é o assunto tão grande de uma pessoa falecer no Shabbat? Dizem nossos sábios, no Shabbat o Gehinom está fechado. Às vezes a pessoa precisa só passar lá na frente do Gehinom para ver o que está acontecendo com as pessoas ruins, mesmo que o nosso inferno judaico não é... O cristianismo copiou o inferno da mitologia, que lá na mitologia tem um Deus do bem, um Deus do mal, e tem lá o Hades, o Deus das trevas, e os dois são eternos, então lá eles têm inferno eterno, tem uma dualidade, começa por dois e depois se multiplica, né? Mas no judaísmo existe um assunto que é chamado de Gehenom. Inclusive cada coisa espiritual tem nesse mundo material uma sincronização com o mundo material, quer dizer, de onde aquela alma vai passar para chegar naquela dimensão espiritual. Então, por exemplo, uma alma que sai desse mundo para chegar no paraíso, onde uma hora no paraíso ela é como 70 anos dos maiores prazeres aqui nesse mundo. Primeiro ela chega no Me'arat HaMachpelah, essa alma, e do Me'arat HaMachpelah, que é o túmulo dos nossos patriarcas, que fica na cidade de Hebron, na Judeia, que hoje eles chamam isso de Cisjordânia, mas na verdade é Judeia. Hoje é a autonomia palestina, mas na verdade nós somos judeus por causa da Judeia, e a Judeia hoje é a autonomia palestina, virou lá outro país. Então a pessoa chega primeiro no Me'arat HaMachpelah, no túmulo dos patriarcas, e lá tem a sincronização com o mundo de cima, com o paraíso, e essa alma, ela pega essa sincronização de lá, do túmulo dos patriarcas, ela chega no paraíso. É como Yaakov, ele viu uma escada do mundo de baixo para o mundo de cima, começava em Beersheba, chegava lá no céu, uma sincronização. Os anjos aproveitaram essa sincronização para subir e descer. Então, a alma tem uma sincronização com o paraíso pela Me'arat HaMachpelah, pelo túmulo dos patriarcas. Tem um lugar em Jerusalém, que a gente não sabe onde fica esse lugar, que é chamado Gei Ben Enam. E esse Gei Ben Enam, o Gei é uma baixada, uma depressão, acabou virando a palavra Gehinom. Que lá tinham duas tamareiras, no meio das duas tamareiras saía fumaça, e lá era sincronização com esse inferno judaico que é o Gehinom, que é permitido para a pessoa ficar lá no máximo 12 meses, e a pior pessoa do mundo fica no máximo 12 meses. E não existe inferno eterno. Tem um versículo na Torá que fala olho por olho, dente por dente, um versículo totalmente desnecessário. Porque no julgamento os próprios sábios eles vão determinar que a indenização de um olho não é a mesma que a indenização de um dente. Então o que esse versículo vem te ensinar? Diz o Zohar que esse versículo vem te ensinar que
quando você faz uma coisa boa, você vai receber um paraíso eterno. Porque Deus é a essência do bem, o bem é eterno. A boa ação que você fez, você vai receber uma recompensa por ela eternamente. Enquanto que a coisa ruim, ela não tem validade, ela não tem consistência. Então a pessoa recebe só olho por olho, dente por dente. Quer dizer, se a pessoa fez uma coisa ruim e ele teve orgulho da coisa ruim que ele fez, se ele conseguisse, ele faria isso de novo. Ele só recebe o castigo, o que ele fez ele recebe, não mais do que isso. Então esse inferno é limitado por causa disso. E o segundo limite dele é que quando tiver Geulah, está escrito que todo o espírito impuro vai desaparecer da terra. Então esse inferno também faz parte desse pacote que desaparece também. Sim. Aí as almas que estariam lá nessa época também já estariam livres. Então, no Shabbat, o Gehenom está fechado. Todas as almas do Gehenom recebem um dia de férias, um dia de feriado. Elas não estão no Gehenom. Então, a pessoa que falece nesse dia não vai para o Gehenom, porque às vezes a pessoa está decretada para ela, mesmo que ela não vai entrar lá, mas por causa de um motivo ou outro, ela tem que passar por lá para ver o que está acontecendo lá. Isso é um sofrimento muito grande. Então, no Shabbat, nem esse sofrimento tem. Quer dizer, a pessoa que falece no Shabbat vai direto para o paraíso, nem o sofrimento de passar pela porta do Gehenom para ver o que está acontecendo lá, nem isso ela vai ter. Então, por isso que diz a Gemara, ela vai ser uma pessoa, esse que nasceu no Shabbat, agora, Rabi Nachman bar Yitzchak, espera um segundo, minuto, só, é um livrinho pequenininho, né? Não é o livrinho de bolsa do Rabi Shimon Levi. Então, enquanto o Rabino procura ali, eu vou falar para vocês sobre as caparot. Todo mundo perguntando, né, sobre as caparot. As caparot, R$60 o galo, tá? Ainda tá tempo de fazer, tá bom? Porque vão ser feitos hoje e amanhã. Então, aqueles que querem ainda fazer, por favor, façam, entrem em contato no meu WhatsApp, vou deixar aí na descrição. Pode entrar em contato comigo, que aí eu já faço para vocês. Bastante pessoas perguntando se ainda dá tempo. Ainda dá tempo, dá para fazer hoje e amanhã, que é feito hoje à noite e amanhã à noite. Então, vocês têm ainda tempo para fazer as caparotas de vocês. R$60 o galo, você tem que colocar para mim. Não precisa passar o comprovante na cabeça, tá? Porque as pessoas estão perguntando, tem que passar o comprovante na cabeça, fazer alguma reza? Não. É feito lá na hora, os rabinos fazem, quem for fazer as caparotas fazem a abrahá e você somente a ação de fazer, né, de comprar o galo e demais. Só colocar nome completo de quem você está fazendo, esposa, filhos, etc. Nome completo é importante, só isso, tá bom? Demais, os rabinos e as pessoas lá que estão cuidando das caparotas fazem para nós, todos, tá? E é isso. Aí, se tiver alguma pergunta com relação o pessoal do Instagram parece que tá travado aqui, tá tudo bem? Estão com o som bem, ouvindo bem aqui no Instagram? Parece que travou ou é impressão minha? Mas se travou, alguém me avisa aí. Se travou. Tem perguntas aqui, tem uma pergunta aqui muito interessante, que é pertinente, né, ao assunto que a gente está falando, da Daiane Rodrigues. Ela está perguntando como ser próspero como os judeus. Então, depois o Rabino vai responder sua pergunta. Daiane, muito obrigada por assistir a nossas aulas, muito obrigada por nos acompanhar. E todos vocês que estão participando, por favor, deixe um comentário, escreva da onde você é, da onde você, né, há quanto tempo você assiste a nossas aulas, para a gente conhecer melhor as pessoas que nos assistem, né, que assistem o Rabino, logicamente, aprendendo. Eu só sou uma auxiliar, eu estou aprendendo junto com vocês. Graças a Deus que a gente tem essa oportunidade, tem um Rabino que ensina pra gente Torá de verdade, né, sem sufisma, sem enrolação. E o nosso grupo Amigos da ONG também, eu quero, já por ser, né, praticamente essa a nossa aula antes do Yom Kippur,
agradecer a vocês pela companhia desse ano, pelo carinho que vocês têm por a gente, pelo Rabino principalmente, pelo carinho, pelo respeito, pelo Rabino Gloiber e pelo Rabino Meir, que são os dois rabinos do nosso grupo. Rabino Meir que está lá em Israel, enfrentando muita coisa, né, Rabino? Enfrentando muita pressão, né? A gente sabe que a Hashem governa o mundo, porém, a gente não deixa de se preocupar com aqueles que a gente ama por estarem lá, né, no meio de uma guerra. Não deixa de ser um país que está em guerra, né? Então a gente reza por vocês e pede para que a Hashem lute as nossas guerras. Ele sempre lutou e sempre ganhou, então vamos ficar confiantes que ele governa o mundo e logo isso, essa faxina toda que ele está fazendo aí, esse movimento todo vai acabar para o bem e a gente vai entrar no Shabat eterno, se Deus quiser. Já estamos praticamente no Shabat eterno, né? Porque o Shabat termina, já começa outro. Tá passando tão rápido o tempo que você tá de um Shabat para o outro, mas daqui um pouco ele vai ser eterno de verdade e a gente vai poder aproveitar muito. Então, pronto, Rabino. Ó, o Rabino já estudou o livrinho pequenininho dele, que é um livrinho bem pequenininho. Bem pequenininho. Aí eu tenho que ficar aqui, né, conversando com vocês para poder... Olha o livrinho, mostra o livrinho pro Instagram. Só, mas está ao contrário agora, está ao contrário. Está ao contrário? Está ao contrário, estou vendo você. Tem maior que esse? Agora está certo. Ah, desculpa, esse aqui estava certo. Olha que bobeira, eu virei o YouTube, né? Agora está certo. Agora tá certo. Então, a Rachel, ela também perguntou sobre a influência dos nomes. Então, nós vimos assim que tem um mazal do dia, a influência do dia. Tem um mazal da hora. Como falamos na aula anterior também, de acordo com a hora que a pessoa nasceu, também ela vai ser uma pessoa mais, ela vai ter uma tendência. E agora temos uma relação também de Mazal, que é a relação dos nomes. Agora está certo. Relação dos nomes quer dizer assim, contar para vocês. O nosso primeiro patriarca, o nome dele era Abraham. Dizem nossos sábios que primeiro ele era Avram, quer dizer que é Avleram, quer dizer o pai dos arameus. Depois ele se tornou Abraham, quer dizer o pai do mundo inteiro. A Havá, o Adão e a Eva. O Adão, a palavra Adão, a raiz desse nome é a mesma raiz da palavra Adamá, que quer dizer terra. Então ele foi feito de terra, ele foi chamado de Adão. A Havá, a Eva, ela foi chamada de Havá porque ela era Em Kol Chai, a mãe de toda criatura. O que quer dizer a mãe de toda criatura? Uma mulher, por natureza, ela é mãe. Quer dizer, ela é mãe do marido, ela é mãe dos filhos, quer dizer, ela manda em todo mundo. E essa é a natureza feminina. E na hora que essa natureza é contrariada, que a Havá, ela comeu o Pri Etzadat, então Hashem, e ela não fez tshuva, não se arrependeu. Quer dizer, Hashem perguntou para ela por que ela comeu aquela fruta, e ela falou, porque você que é o culpado, você colocou uma cobra no paraíso. Ela não se arrependeu. Ela falou, você tem que se arrepender de ter colocado a cobra no paraíso. Se ela tivesse se arrependido, ela seria desculpada, que Deus é a essência do bem e a natureza do bem é fazer o bem. Mas sendo que ela não se arrependeu, então ela recebeu um castigo. Qual foi o castigo? Que o marido ia mandar nela. Sendo que ela é a mãe de toda criatura, então ela manda em todo mundo. A mãe manda no filho, então ela é a mãe do marido também. Na hora que a Hashem falou, então por causa que ela não se arrependeu, então o marido ia mandar nela, isso era um sofrimento muito grande para ela. Então a Havá, o nome dela já diz que ela é Em Kol Chai. Depois nós chegamos no nosso segundo patriarca, o anjo falou, tinham 3 anjos que vieram para o nosso patriarca Abraão. Um dos anjos era o anjo Michael. Ele fez um sinal na parede e ele falou, nesse mesmo tempo, nessa mesma data que o sol estiver nesse mesmo risquinho, eu vou voltar para você nesse mesmo horário e
a Sara vai ter um filho. Então o anjo falou que esse filho tem que se chamar Yitzhak. Então Yitzhak, e a Sara falou, Yitzhak asali Eloquim. A linguagem Yitzhak é uma linguagem de sorriso, de alegria. Então a pessoa que está sorrindo, ele é tzorek. Então a Sara falou, Hashem me fez um sorriso, me fez uma alegria. E simcha é alegria, né? Tzchok é sorriso. Até você pode dizer, até uma gargalhada entra como litzchok. Então a Sara falou, Hashem me fez um tzchok, me fez uma alegria, um sorriso. Então ele foi chamado de Yitzhak. O primeiro filho de Abraão foi chamado de Ismael. O anjo falou para Agar que ela vai ter um filho, e esse filho vai ter que se chamar Ismael. E aí a Torá não fala por que o filho se chama Ismael. Aí explica o Zohar que no final dos tempos, o Ismael, que diz o Tosfot que aquele Ismael original se misturou com os persas, que são o Irã, que no final dos tempos eles vão fazer a gente sofrer até a gente pedir para Hashem nos salvar. E aí Isma vai ouvir Deus. Então essa palavra Ismael quer dizer Deus vai ouvir. Deus vai ouvir quem? Então diz o Senhor, Deus vai ouvir a gente na hora que eles fizerem para nós toda essa paranoia de centenas de milhares de mísseis com GPS e tudo que está acontecendo. Então a gente reza e Hashem nos ouve. E aí tem a Geulah. Porque sair de uma dessas como a gente está hoje em dia é somente com a redenção final, com a Geulah. A gente não tem, é desproporcional. Um país como o Irã, de quase 100 milhões de habitantes, que tem poder total sobre Iraque, Síria, Líbano. E a gente, é o gigante Golias, né? A gente é desproporcional em relação a eles. Quer dizer, nós somos Davi com o gigante Golias. Só se eles jogassem, no lugar de centenas de milhares de mísseis com GPS, jogassem em cima de nós centenas de milhares de latas de lixo, também a gente não teria como assim, como sair dessa. Então, o Ismael, o nome que ele recebeu é porque nós vamos rezar, diz o Zohar, no final dos tempos, que diz o Rebbe, essa é a nossa geração, e a gente vai ouvir a nossa tefilá. Então, continuando, o Yitzhak teve um filho chamado Yaakov. É uma linguagem de passar a perna. Eikev, quer dizer, o calcanhar. Esav, ele foi chamado de Edom porque ele nasceu todo vermelho. E ele falou, o Yaakov, ele foi chamado de Yaakov e ele já me passou a perna 2 vezes. Depois o anjo, que o Yaakov se pegou com o anjo de Esav, o anjo falou, agora você vai ter outro nome, agora você vai ser chamado de Israel, porque você lutou contra um anjo e venceu. Depois continuamos vendo na Torá que Yaakov, ele teve filhos. Então a Leá, vocês podem ver lá nas escrituras, cada vez que nasce um filho, ela fala o motivo que ela está dando aquele nome para aquele filho. Então, quando ela teve o terceiro filho, Levi, ela falou, Apom Levi Ishi Oti. Agora meu marido vai me acompanhar, porque eu consigo segurar um filho numa mão, um filho na outra, e o terceiro filho, então ele vai ter que segurar. Então agora, no lugar dele ficar morando com a Rachel, vai ficar morando comigo. E nós vemos que na Torá existe, às vezes é a mãe que dá o filho, às vezes o pai que dá o filho, às vezes o anjo que dá o filho. E tinha a história do Shimshon, que o anjo falou para a mãe. Que dá o filho? Que dá o nome para o filho, desculpa. Às vezes a mãe que dá o nome para o filho, às vezes o pai que dá o nome para o filho, às vezes eu estou pensando mais rápido do que eu estou falando. Verdade, então, às vezes o pensamento vai mais rápido. Vai mais rápido. Não sou só eu que sou assim. O Rav Moshe Weber, ele gaguejava muito. Porque ele pensava tão rápido, ele não conseguia falar. Acompanhar o raciocínio. Não conseguia, então ele gaguejava. Eu não chego a isso, mas graças a Deus, às vezes o pensamento vai mais rápido do que a pronúncia das palavras. Então, às vezes a mãe dava o nome para o filho, às vezes o pai dava o nome para o filho, às vezes o anjo deu o nome para o filho, como no caso do Sansão, o Shimshon, que o anjo falou,
para a mulher do Manoach, que ela vai ter um filho. Então, vamos ver uma história muito, muito, muito interessante do Rabi Meir Balanés. Rabi Meir Balanés, um grande, grande tzadik da Mishnah, e ele reconhecia as pessoas de acordo com os nomes. Você falava o seu nome para ele, de acordo com isso ele sabia quem você era. Então, os rabinos foram arrecadar fundos, que não tem como fazer as duas coisas. Uma vez inventaram lá em Israel um chipzinho que era um colar que você colocava na criança. Ele tinha 2 botões. Um botão a criança apertava, ligava no viva voz para o pai. O outro botão a criança apertava, ligava no viva voz para a mãe. E na hora que o pai ou a mãe queriam falar com a criança, ligavam já, saía no viva voz no colar da criança. Eu liguei para minha filha, Reamushka, falei, vamos importar isso aqui para o Brasil. Você compra a mercadoria aí, me manda para cá, eu vendo aqui, todo mundo vai querer comprar isso, a gente vai ficar muito rico. Isso 22 anos atrás, 23 anos atrás, que foi feita essa invenção. E aí, fui fazer uma pergunta antes de colocar o negócio na prática, pedi uma brachá para o Rebbe. Abri um livro de Igros Kodesh, e o Rebbe escreveu uma carta, ele falou, escreveu uma carta para um rabino que perguntou se ele podia fazer um negócio. O Rebbe escreveu a carta assim, você é um rabino, e você me pergunta se você vai fazer um negócio, se você vai fazer um comércio. Ou você é rabino, ou você faz o comércio. Não tem como fazer as duas coisas. Então, você é rabino, continua sendo rabino, não vai trabalhar com a fábrica, não vai trabalhar com o comércio. Aí eu liguei para ela, falei, olha, eu pedi a brachá para o Rebbe, saiu tão assim, tanta nítido. Precisão, é tão nítido. Então, na época antiga também era assim. Os rabinos, eles tinham os locais de estudo, então eles não tinham como eles próprios fazerem um trabalho assim para manter a yeshiva. Então eles iam arrecadar fundos para a yeshiva. E numa dessas viagens, o Rabi Meir foi com outros sábios de Israel, e eles chegaram num hotelzinho no meio do caminho. E geralmente nesses hotelzinhos que tinha antigamente, o banco era o dono do hotel, uma pessoa que tinha extrema confiança da cidade inteira, e que ele era um banco. Você depositava o seu dinheiro lá no banco. Então o Rabi Meir, antes disso, perguntou para esse dono do hotel, que tinha toda essa reputação, a cidade inteira conhecia ele como a pessoa mais honesta do mundo. O Rabi Meir perguntou para ele, qual que é seu nome? Aí ele falou, meu nome é Kidor. O Rabi Meir já falou para os outros sábios de Israel que ele não vai depositar o dinheiro com ele. Quando chegar sexta-feira, chegou sexta-feira, o Rabi Meir foi para o cemitério, fez um buraco no cemitério e escondeu o dinheiro lá. E os outros sábios falaram para ele, o que tem a ver que o nome dele é Kidor? Depositaram o dinheiro com ele. Aí acabou o Shabbat. Aí os sábios foram para o Kidor pedir o dinheiro de volta. O Kidor falou, vocês não me deram nada. E aí eles, sábios de Israel, foram para o Rabi Meir e falaram, você é muito esperto. Você sabia que ele ia se inverter. Como você sabia que ele ia inverter? Ele era a pessoa mais honesta do mundo, virou o maior ladrão. Aí o Rabi Meir falou que o nome dele é Kidor, e está escrito, tem um versículo que diz, Kidota Purot Ema, que é uma geração que vai inverter. Então eu sabia que ele, de mais honesto do mundo, ele ia se tornar o maior ladrão, só não sabia quando, então não quis arriscar. De qualquer maneira, eles perguntaram, eles falaram, você é tão inteligente, então como a gente recebe o nosso dinheiro de volta? Aí o Rabi Meir falou para eles, vocês olham, a mão dele de manhã vai estar suja de alguma coisa que ele comeu na casa dele, e aí vocês sabem que o que ele comeu, vocês vão para a esposa dele, na casa dele, e vocês falam para ela que ele pediu o dinheiro de vocês de volta, para ela devolver, e que o sinal que ele deu é que ele comeu aquela coisa. E eles viram que as mãos dele estavam sujas de quichuim, tipo de abobrinha antiga. E aí eles foram lá, falaram para a esposa dele que o Kidor pediu para devolver o nosso dinheiro, e o sinal que ele deu é que ele comeu os quichuim. Aí ela falou, só ele sabia que ele comeu os quichuim, então provavelmente foi ele próprio que falou isso, não teria como os outros saberem que ele comeu quichuim. Então ela devolveu o dinheiro.
o Kinder voltou para casa, ficou muito bravo com a mulher, falou, agora que eu perdi a minha reputação, todo mundo comprovaram que eu sou um ladrão. E ele ficou tão bravo com a mulher que ele assassinou a mulher. Assassinou a esposa. Então nossos sábios decretaram que a partir de agora, sempre que a gente come, vamos ter que lavar a mão depois fazer mais macharonim. Mais macharonim chová. Quer dizer, disso eles decretaram que a gente tem que fazer, lavar os dedos depois que a gente come. Tem mais outros motivos para isso, mas esse era um dos motivos. Aí perguntaram para o Rabi Meir, por que todos os sábios de Israel, ninguém pensou nessa ideia de analisar a pessoa de acordo com o nome? E ele pensou nessa ideia. Aí a gente volta para Esav. O Esaú, que ele falou que o meu irmão, chamaram ele de Yaakov, ele me passou a perna 2 vezes. Quer dizer, Yaakov é uma linguagem de calcanhar, uma linguagem de pé. Então, o Esav, ele teve um filho, que era o Elifaz, que teve outro filho, que até chegar no Neron Keisar, que era um general romano. Esse general romano veio destruir Jerusalém. E no fim tem uma longa história que eu conto para vocês em outra oportunidade. Ele abandonou o próprio exército e se converteu ao judaísmo, e ele era o avô do Rabi Meir. Então Rabi Meir vinha dos romanos lá do Esav. Então ele tinha essa característica do Esav, de reconhecer a pessoa pelo nome. Então o nome sim influencia, quer dizer, não só a hora que a pessoa nasceu, não só o dia que a pessoa nasceu, mas também o nome que ela tem. Por isso, quando a pessoa está muito doente, como o Rav Moshe Weber, ele se chamava Moshe. Chegou um dia que ele estava muito doente, acrescentaram para ele o nome Chaim. Chaim quer dizer vida. Aí ele se tornou Chaim Moshe. Então, por que o nome Chaim? Porque aí ele tem mais um nome, vai receber mais vitalidade, ainda com o nome desses que ele próprio quer dizer vida. Então, existe isso no judaísmo, que o nome também é... Aí quando a gente quer saúde, a gente coloca, né? Não, quando está no perigo de vida. Perigo de vida. Quando está no perigo de vida, tipo, a pessoa está à beira da morte, então você acrescenta o nome. Ah, e daí na maioria das vezes é Rai. Chaim, ou Chaya. Se a mulher é Chaya, se o homem é Chaim. Perguntas, então foi, Aba. Aqui tem elogios aqui no Instagram para o senhor, muito falando obrigado. Que ama. Eu não consigo. Eu não consigo. Aqui eu não consigo. Mema _ Lute. Ele falou assim, Irav, você não sabe, nós te amamos, Hashem abençoe você, todos em muito Israel, obrigado. Toda a sua equipe. Amém, amém. Aí a Aline Coito, nossa querida Aline Família assistindo. E muito obrigada. Então, eu espero que tenha ficado respondido, né? Para quem não tinha lá o sábado, o que significava nascer no sábado. Então, agora fica respondido. E para vocês aqui do YouTube também, um beijo no coração de vocês. Muito obrigado pelas perguntas do amigo da ONG. Se ficou alguma pergunta sem resposta, por favor, baixem essas perguntas para nós. Coloque o dedinho lá, a setinha, pra gente, depois dos raguinhos, a gente responder vocês, tá bom? Agora nosso rabino viaja, ele sai para Sukkot, tem Yom Kippur, Sukkot, e depois a gente retorna com força total, ensinando o Torá, e vocês com muita alegria, como ele sempre faz, e vocês aí acompanhando e aprendendo Torá com quem entende de Torá, porque esse que é o ponto, sabe? Ele é discípulo do Rebbe, tá vendo o Rebbe ali, ó? Então, vocês aprendem com quem sabe. Isso é importante demais. Aprende com quem entende o que tá explicando. Então, assim, podem fazer perguntas, deixa as perguntas no grupo. Igual ele fala, não existe pergunta boba, existe o bobo que não pergunta. Então, vamos perguntar, vamos aprender Torá. E se quisermos praticar, temos que praticar da forma correta e aprendendo com o Rabino. Obrigada. É como a gente sempre diz, né? Judaísmo se aprende com Judeus. judeu. E a gente tem um mestre à nossa disposição. A gente tem que aproveitar. Vamos adquirir mais conhecimento ainda. Tá bom? Esperamos suas perguntas. Muito obrigado pelas lindas palavras. E se Deus quiser, no Holomet Sukkot, eu vou continuar gravando os vídeos. Pergunte ao Rabino as perguntas no grupo.
nos dias que foi permitido para a gente usar a eletricidade. Ah, é verdade. Eu falei que só depois dos Hagim, né? Então, ó, já retiro. Porque eu falei, desculpa, tem Rohamoed aí depois de Sukkot, do Yom Tov, Sukkot, e aí a gente pode, o Rabino, ele vai estar fora, mas vai poder responder todo mundo. Um beijo. Hatzlacha, Briut, Panasá Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro. Felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Bekol Tov, Amém. amém.